Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Álvaro e vamos estudar Jung, né? Então pessoal, hoje é domingo, são 8 horas da manhã, mas eu já estou aqui na clínica fazendo vídeos para vocês, né? Aproveitei que é domingo de manhã para vir aqui dar fazer uma pequena faxina, redecorar a clínica, né? Dar uma geral aqui. Acho que vocês perceberam que eu pintei a cor das portas dos consultórios, né? Que sempre foram brancas, agora eu pintei de marrom para dar uma diferença, um contraste com as paredes que são brancas, né? Porque aqui, dos consultórios onde eu atendo os pacientes, né? Marrom é a cor do trabalho, né? A cor sóbria. Minha clínica tá com ar diferente, tá com cheiro diferente, tá muito melhor assim, mais agradável, mais iluminada e tal. Eu tô cuidando desse aspecto, né? Da infraestrutura do espaço, né? Do meu espaço. E, ó, eu tô aqui, eu vou fazer uns vídeos para vocês, né? Para dar andamento, prosseguimento ao seminário Mapeando as Obras Completas de Jung, né? Hoje nós vamos conversar sobre o volume segundo, né? O segundo volume da, das obras completas do Jung, né? Chamado justamente Estudos Experimentais. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre a importância dessa obra, tá? No trabalho do Jung e para a pesquisa do Jung e para a clínica do Jung. Spoiler, é uma obra importantíssima, embora seja um dos trabalhos mais técnicos do Jung, talvez por isso não é tão popular como posso dizer, as pessoas não falam muito dessa obra com muito entusiasmo, com muito, sabe? Mas é um volume inteiro, ah, quase 700 páginas, certo? Em que basicamente Jung vai apresentar o seu método clínico, a forma como Jung trabalha com os conceitos na clínica, né? E principalmente a forma como Jung trabalha, observa, mensura e analisa e verifica de modo experimental os complexos. Então a gente vai conversar sobre o que são complexos, a gente vai conversar um pouco sobre psicologia experimental, a gente vai conversar um pouco sobre o que é ciência, por que é que Jung criou o método dele dessa forma, e qual a contribuição epistemológica do Jung para o debate sobre ciência e principalmente uma psicologia científica. Tá? Interessante que no livro Jung e a construção da psicologia moderna, né? O sonho na ciência, o Sonu Shanazana ele vai fazer esse tipo de discussão sobre como a psicologia poderia vir a se tornar uma ciência. E aí a importância do Jung para esse debate, o desenvolvimento que o Jung dá desse debate e como Jung demarcou de modo importantíssimo, a meu ver, e no ponto de vista do Shanazani, o autor que mais contribuiu para o desenvolvimento científico da ciência da psicologia. Às vezes é injustiçado, né? O próprio Shanazani fala que é injusto a gente esquecer que Jung foi um dos autores, talvez o autor que mais se preocupou com a psicologia enquanto um problema científico, né? Aqui no canal você sabe que a gente está sempre discutindo ciência e sempre nós temos um ponto de vista empírico, fenomenológico, clínico, né? A partir do método junguiano. E aí já são vários minicursos, vários vídeos tratando desse tema. O que eu gostaria de falar para a gente abrir os nossos horizontes aqui, né? Abrir os nossos trabalhos, né? É sabido que a formação científica do estudante de psicologia e, consequentemente, do psicólogo não é muito boa, né? Não é uma formação muito interessante. Desculpa, eu ainda estou um pouco gripado. Não é uma discussão, não é uma formação
discursiva, bem elaborada, em que se vão pesquisar textos e principalmente vai se tentar aplicar métodos de diferentes psicólogos que deram tratamento, ou pelo menos tentaram dar tratamento científico à psicologia. O que se faz nas graduações são apenas o resumo do resumo da vulgata das abordagens e só as linhas gerais de cada abordagem, sem aprofundar muito, sem entrar em discussões. Os próprios professores não gostam dessas discussões. Muitos professores não gostam que se discuta ciência, epistemologia ou mesmo filosofia para a prática clínica, onde se deveria discutir esses assuntos. Tá? Ainda bem que eu criei esse canal justamente para a gente poder ter essa liberdade de discutir essas questões. Eu me lembro, pessoal, que uma das perguntas que os professores mais faziam, todo semestre rolava essa pergunta, e o que é pior, a imensa maioria dos alunos não sabiam responder. E que era uma pergunta muito, 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 muito simples. Né? Em que ano foi criado o primeiro laboratório de psicologia, né, experimental? Né? E aí, de 20 alunos na sala, somente dois, às vezes nenhum sabia. Né? E assim, eu sabia, né, que o primeiro laboratório de psicologia experimental foi criado por Wundt no ano de 1879 em Leipzig. Né? É um ano fácil de decorar, porque são 100 anos após a Revolução Francesa. Né? E eu nunca falava, eu era um aluno muito quieto, eu não levantava a mão para falar. Quando eu falava, era uma confusão, uma briga na sala dela, o professor queria me colocar para fora da sala. Sofri várias ameaças de expulsão de faculdade e tudo, porque quando eu entro interrogando, questionando, né? Eu tenho essa vibe, né, de investigar, né? Mas eu nunca falava também porque eu não queria pagar de sabichão, né? Eu não gosto dessas pessoas que quer saber muito, que sabe mais do que todo mundo, que sabe? Eu também não. Eu prefiro ficar quieto, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito quieta. Mas mesmo essa informação, pessoal, é uma informação falsa, ou pelo menos imprecisa. Por quê? Porque uns 5 anos antes, né, no ano de 1874, na Universidade de Harvard, tá, o William James já havia criado o laboratório dele. Né? É por isso que eu ficava quieto, porque depois que o professor falava, olha gente, o primeiro laboratório de psicologia experimental foi criado por Wundt em 1879 em Leipzig. Se eu fosse dizer, foi, não, professor, o William James tinha feito um laboratório muito antes, 5 anos antes. Pronto, aí ia começar a confusão, né? É por isso que eu ficava quieto. Mas, enfim, nós temos como criadores de laboratórios na psicologia, na tentativa de trazer a psicologia para o método experimental, dois autores que foram muito importantes, né? Tanto para a psicologia quanto para o próprio Jung, que é o Wundt, que pensava não necessariamente empiricamente, mas a partir do ponto de vista metapsicológico, e principalmente, tá, gente, o William James, que de um ponto de vista pragmático conseguiu, por meio de estudos não apenas de psicologia, mas também de ciência da religião e de epistemologia, estabelecer determinados critérios que o próprio Jung vai anotar na sua obra, e pelo qual o Jung agradece imensamente ao William James, e pelo qual o Jung, podendo conviver pessoalmente com o William James, ainda que por um pequeno espaço de tempo, né? Eu estou falando das palestras que Jung foi lecionar na Universidade de Clark em 1909, né? Em que Jung, durante algumas noites, depois das palestras, passou a madrugada inteira conversando com o William James, muito de perto, os dois conversando, né? Ali também estava Freud, e William James queria conversar mais com Jung do que com Freud, e William James conversou com Freud,
mas queria conversar mais com Jung, porque dizia que Freud tinha muitas ideias fixas e, né, e etc. Ah, os critérios pragmáticos que se assentam à psicologia do James e que vai também se assentar na psicologia do Jung é que vão dar a tônica do trabalho ah, clínico do Jung e que vão dar a tona da perspectiva de evolução gradual da ciência, do método científico, a partir desses mesmos critérios. Vamos falar de forma bem aberta, tá certo? A psicologia participou, assim como outras ciências, da chamada Batalha dos Métodos, da discussão entre as ciências nomotéticas e das ciências ideográficas. Tá? Se discutia se a psicologia, assim como se discute até hoje, né, que tipo de ciência é a psicologia, se a psicologia está mais apta a seguir os métodos das ciências naturais ou se ela estaria mais apta a seguir o método das ciências humanas. Eu já dei esse tipo de spoiler várias vezes aqui do canal e durante essas nossas conversas sobre os estudos experimentais do Jung, a gente vai retomar esse assunto. A psicologia traz consigo, na sua elaboração, a discussão de determinados temas que anteriormente eram temas da metafísica e eram temas da filosofia, como, por exemplo, o conceito de alma, né? O que é alma? Alma é um conceito da teologia, é um conceito da metafísica, né? O que é mente, né? Mente é um conceito a psique, também é um conceito da metafísica, né? Da filosofia das ciências, etc. E não apenas a psicologia precisou se desvencilhar da metapsicologia, dos estudos metafísicos propriamente filosóficos, para ingressar num traço instintivo de caráter experimental. Por quê? Porque a ciência progride por meio de testes. Tá? E eu tenho falado muito aqui no canal que para a gente poder observar as características do método científico, embora hajam várias perspectivas distintas sobre o que é ciência, e até um inscrito do canal me perguntou qual é o critério que eu utilizava para saber se o conhecimento é científico ou não. E aí eu comecei a responder em vários vídeos do canal que ciência é todo aquele conhecimento que a gente consegue observar, mensurar e replicar. Tá? Observar, a escuta atenta também faz parte dessa observação. Mensurar, medir, criar um instrumento, criar uma forma de interagir com o fenômeno. Medir significa dizer onde começa e onde termina, e replicar, ou seja, padronizar aquele experimento o suficiente para que ele se torne replicável por outros pesquisadores em outros lugares, mas em condições semelhantes. Tá? Então, se você tem esse traço distintivo, você tem o conhecimento científico. Né? Eu estou falando isso porque às vezes se mistifica muito, o que é ciência, ninguém consegue definir o que é ciência. Né? Não, a gente consegue definir ciência. O conhecimento científico é aquele conhecimento que a gente consegue observar, mensurar e replicar. Se tem essas três marcas, se tem essas três características, a gente pode estar falando de um conhecimento científico. A filosofia não tem essa característica. A religião não tem essa característica. Tá? E para ciências, proto-ciências, eu já fiz mini curso aqui sobre parapsicologia. Quando eu for falar sobre o livro que Jung fala dos OVNIs, vou falar também de ufologia. Nem a ufologia, nem a parapsicologia tem a capacidade de replicar o fenômeno. Por quê? Porque a gente não tem uma entrevista com o espírito e a gente não tem a nova disposição, um disco voador que caiu ou que alguém capturou e podemos conversar com o ET. A gente não tem isso. Tá? Se bem que mas já capturaram discos voadores e etc e tal, espíritos já se manifestaram. Sim, mas aí boa parte disso é o que eu chamo de hipótese da conspiração, porque eu acredito que não existe teoria da conspiração, não existe teoria da conspiração, porque teoria parte do pressuposto daquilo que já foi verificado e testado, e esses discursos não são discursos falseáveis, então são meramente hipóteses construtivas conspiracionistas.
tá certo? Pseudocientíficas. E mesmo a questão do sobrenatural, mesmo essas questões, há fenômenos estranhos, há fenômenos anômalos que podem dizer respeito à sincronicidade, que podem dizer respeito ao que Jung chamou de dilatação anômala do inconsciente e a relativização do espaço e do tempo. E esses fenômenos existem, tá? Mas é muito difícil a gente mensurar esses fenômenos e, principalmente, esses fenômenos não ocorrem na hora que a gente quer. Ou seja, a gente não consegue testar, novamente, a gente não consegue replicar. Então, não possuem características de ciência. Embora possa vir amanhã a se tornar um discurso científico perfeitamente legítimo, observável, mensurável e replicável. Tá? O Jung vai dizer que não é porque o conhecimento hoje não é possível para a gente que ele não pode ser amanhã. Há coisas que não são verdadeiras hoje, mas que poderão ser amanhã. Né? E o próprio Jung achava que determinadas paraciências, como a parapsicologia, elas estavam no estado inicial que várias firmas passaram e que daqui a um certo tempo, não sei, 100 anos, 200 anos, elas podem perfeitamente se aliarem ao discurso científico. Né? A gente não está excluindo essas questões aqui. Jung era muito aberto, Jung era muito amplo. Tá? Então, de modo que é o quê, gente? Para a gente poder falar de uma psicologia científica, a gente não pode cair nessas características paracientíficas, ou nessas características pseudocientíficas, ou nessas características metafísicas, ou nessas características místicas, ou nessas características teológicas, tá? Embora cada um desses discursos sejam legítimos sobre um certo ponto de vista, mas não são discursos científicos. Então, para que a psicologia possa vir a se tornar ciência, é necessário passar pelo exame experimental. Como é que a gente pode observar a mente, algo aparentemente invisível, né? Como é que a gente pode observar a alma, algo aparentemente invisível? Como é que a gente pode observar o comportamento humano? Que tipo de equação a gente pode deduzir a partir desses comportamentos? Como é que a gente pode descrever esses comportamentos? E como é que a gente pode mensurar esses comportamentos tipicamente humanos? Tá? É exatamente por isso que o Jung vai criar o teste de associação de palavras e vai descobrir a existência dos complexos. Se vocês assistiram os vídeos desse seminário mapeando as obras completas de Jung, em que eu falei sobre os estudos psiquiátricos, vocês vão se lembrar que eu pedi para vocês prestarem muita atenção no estudo que Jung fez sobre os automatismos. Tá? Por quê? Porque os automatismos fazem parte da psique objetiva. Tá? O sistema nervoso humano funciona de um modo muito semelhante à terceira lei de Newton, ação e reação. Tá? E o nosso corpo ele emerge da natureza. A psique humana, que é tão real quanto o corpo, e a psique depende do corpo, o corpo depende da psique, enquanto a antinomia fundamental da prática da psicoterapia, também emerge da natureza enquanto um ser tão belo quanto terrível. Como é que a gente vai mensurar essa psique, sabendo que o que a gente observa da psique é o seu caráter mitopoético, é o seu caráter projetivo, é o seu caráter de ser uma amálgama de possibilidade, de construção, de criação de imagens, que o Jung já desconfiava disso, porque já havia vivenciado na clínica psiquiátrica de Zurich, essa é a criação das imagens. Nesse momento que a gente está conversando, Jung já havia descoberto o mitologema e a importância do símbolo enquanto transformação. Depois ele vai entender de transformação de que da libido, né? A gente vai mergulhar nisso mais para frente, na questão da energia